Gente, vocês sabiam que no Brasil existia uma Alcatraz? Uma prisão em uma ilha onde era virtualmente impossível a fuga, mas que mesmo assim houve uma espetacular, digna de Hollywood? Isso mesmo, nós tínhamos, e ela ficava em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro, mais precisamente na Ilha Grande. A história do Instituto Penal Cândido Mendes, ou simplesmente Presídio da Ilha Grande, vem aí, logo depois da vinheta. Bom pessoal, antes de começar não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho, que isso ajuda muito a gente. Agora vamos para o vídeo. Em 6 de julho de 1884, Dom Pedro II iniciou a construção na Ilha Grande, localizada no Rio de Janeiro, do Lazareto, que foi inaugurado 2 anos depois. Uma instituição que servia como um abrigo provisório para viajantes que chegavam da Europa contaminados pela cólera. Os navios mercantes, assim como os de passageiros, eram obrigados a parar na ilha, que funcionava como um centro de triagem e isolamento dos visitantes e imigrantes que chegavam aos portos brasileiros, visando impedir a propagação de enfermidades infecciosas no país. O edifício ajardinado era, assim como os navios, dividido em pavilhões de primeira, segunda e terceira classes, e também dispunha de armazém para cargas e bagagens, um laboratório bacteriológico e farmácia. Em dezembro de 1894, já no governo de Prudente de Moraes, um decreto proibiu o envio de prisioneiros para o presídio de Fernando de Noronha e determinava que esses indivíduos fossem entregues às autoridades de seus respectivos estados. À medida que se enchiam as prisões, todo e qualquer estabelecimento que pudesse ser usado como prisão era ocupado, inclusive hospitais e navios de guerra. E em fins de 1894 foi criada a Colônia Corregional de Dois Rios, na área da antiga Fazenda de Dois Rios, que havia sido comprada 10 anos antes para servir de apoio ao Lazaredo da Ilha Grande. Em 1889, após a proclamação da República, o Lazaredo passou por reformas, onde ganhou um aqueduto, que ainda existe, com vazão de 1.000 litros por hora. Em 1913, foram encerradas as atividades como Lazaredo, e em 1917, devido à declaração de guerra do Brasil à Alemanha, o governo subordinou provisoriamente o Lazaredo da Ilha Grande ao Ministério da Marinha, por motivo de segurança nacional. Contudo, um mês mais tarde, decidiu-se não mais internar ali os prisioneiros alemães, e a medida foi revogada, retornando a instituição para o Ministério da Justiça e Negócios Interiores. No final do governo de Epitácio Pessoa, em 1922, diversos militares participaram do movimento do Forte de Copacabana e foram presos. Em 5 de julho de 1924, uma nova rebelião ocorreu no Rio de Janeiro, já caracterizando uma segunda fase do movimento. A resistência ao governo prosseguiu após a eleição de Arthur Bernardes, que governou o país sob estado de sítio, de 1922 a 1926. As contestações eram lideradas pelos governadores do Rio Grande do Sul, Borges de Medeiros, do Rio de Janeiro, Nilo Peçanha, e por militares tenentistas. Em 1925, o Lazaredo foi transformado em prisão militar privativa sob jurisdição do Ministério da Guerra para pessoas acusadas de crimes políticos. Ao tomar posse em 1926, o presidente Washington Luiz declarou o fim do estado de sítio e em 1927 a prisão militar foi extinta. Durante o governo de Getúlio Vargas, os presídios do Lazaredo voltaram a ser utilizados como prisão política. Aqueles que participaram da revolta constitucionalista de 1932 foram enviados para lá. Um dos testemunhos mais completos desse período é o de Origens Lessa, um jornalista, novelista, romancista e ensaísta que foi preso na ilha por 3 meses. Após a intentona comunista, em novembro de 1935, a prisão de militantes comunistas tornou-se rotina. Para a Colônia Corregional de Dois Rios, e não para Lazaredo, foram Graciliano Ramos e outros. Em 1940,
o Lazaredo foi outra vez reformado e modificado para transformar-se então em presídio, e foi renomeado para a Colônia Penal Cândido Mendes, que recebeu os presos comuns que estavam na colônia de Dois Rios, a fim de que esta última abrigasse os presos políticos durante a Segunda Guerra Mundial, uma vez que a ilha de Fernando de Noronha havia sido cedida ao governo americano como base aeronaval, e os prisioneiros políticos que lá estavam tiveram que ser removidos para a colônia de Dois Rios. Porém, apenas em 1942, o Lazaredo transformou-se definitivamente em prisão. A colônia penal Cândido Mendes abrigou os presos comuns até 1954, quando então foram transferidos de volta para o presídio de Dois Rios, e também mudou de nome para Cândido Mendes, uma vez que as antigas instalações do Lazaredo foram demolidas por Carlos Lacerda, que na época era governador do estado, tendo sido o aqueduto a única coisa que sobrou inteira. Contudo, o local continua sendo chamado de Lazaredo. Durante toda a sua história, o presídio da Ilha Grande, como ficou popularmente conhecido, teve vários presos de renome, desde revolucionários como Flores da Cunha, Agildo Barata, Carlos Marighella, escritores Graciliano Ramos, Origens Lessa e Nelson Rodrigues, e criminosos famosos como João Francisco dos Santos, o Madame Satã e Lúcio Flávio. Mas o criminoso mais lembrado quando se fala do presídio de Ilha Grande é José Carlos dos Reis Ensina, o Escadinha, que protagonizou uma fuga cinematográfica do presídio, quando na tarde de 31 de dezembro de 85, durante o período de visitação, ele foi resgatado por seu comparsa de facção criminosa, José Carlos Gregório, o Gordo, que alugou um helicóptero e obrigou o piloto a pousar em uma clareira distante cerca de 1 km do presídio. No momento da fuga, Escadinha estava fora do presídio graças a um passe que era dado para que os detentos prestassem serviços diversos no vilarejo de Dois Rios. Na ocasião, o secretário de Justiça, Vivaldo Barbosa, admitiu que a fuga havia sido espetacular. O presídio Cândido Mendes funcionou na praia de Dois Rios até 1994, quando os prédios foram implodidos por ordem do então governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola. Na fase final, o presídio havia se tornado inviável economicamente e já não havia condições de manter presidiários nas condições precárias dos prédios. O acervo do Instituto Penal Cândido Mendes, desde 2009, integra o Museu do Cárcere, localizado na Vila de Dois Rios, e é administrado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Bom, pessoal, eu espero que tenham gostado e aprendido algo novo. E para que continuem vindo vídeos com bastante informação, precisamos que vocês nos ajudem se inscrevendo no canal, ativando o sininho e compartilhando. Aqui no card ao lado tem 2 vídeos bem legais, um que o YouTube escolheu para vocês e outro que também acho legal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.